noite, curso de formação de conselheiros 2025 de Embaixadores do Rei. É uma satisfação, uma alegria estar participando junto com os irmãos, junto com as irmãs, de mais uma turma de formação de missionários, porque ser conselheiro de embaixador do Rei é ser missionário e pastorear crianças e adolescentes. Hoje nós vamos ter a palestra com a irmã Silvânia, mãe de embaixador, a irmã Silvânia Ribeiro. Ela vai tratar de um tema muito importante em nossas igrejas, em nossas embaixadas, que por alguns anos, algumas décadas, ficou um pouco esquecido, mas isso não diminui em nada a importância e a relevância de se capacitar, de estudar a respeito da neuroatipicidade, palavra difícil de se falar, e muito importante de se tratar. Eu queria aproveitar, antes da oração, e antes de apresentar oficialmente nossa palestrante, e destacar para a turma aí que, mesmo sem saber exatamente o que é esse tema, pode ser o caso de alguns, nós já tratamos naturalmente na embaixada a respeito disso. Eu falo porque eu acompanhei a palestra de ontem do conselheiro Elton Magalhães, de Goiânia, e quando ele falou daquele embaixador com dificuldade de aprendizagem, aquele embaixador que até os pais afirmavam para ele que ele não era capaz e que ele não ia conseguir, a embaixada trouxe essa visão diferente. A embaixada trouxe esse olhar acolhedor e carinhoso que o conselheiro, uma conselheira de embaixador do Rei, tem. Eu acompanhando a fala lá do conselheiro, assim como alguns irmãos aqui que eu percebi nas imagens, me emocionei bastante, porque esse é o nosso ministério. É trabalhar com criança, é trabalhar com adolescente, mas é fazer a diferença na vida deles. E isso que a Organização Embaixadores do Rei tem feito. Nós vamos orar, que Deus possa continuar nos abençoando, abençoando as nossas famílias, abençoando esse ministério ímpar, esse ministério que, assim como as mensageiras do Rei, assim como outras ações missionárias do povo batista, devem ser priorizadas em nossa igreja. Gosto de parafrasear, né, o nosso pastor Fernando Brandão, que muito bem disse em uma das palestras para os conselheiros nas últimas semanas. Ele disse: cada igreja uma embaixada, e que possamos avançar nesse propósito de capacitar homens e mulheres para que possamos em cada igreja ter uma agência missionária chamada Embaixadores do Rei. Eu vou pedir para a missionária Isabela Veríssimo orar e colocar nas mãos de Deus essa palestra de hoje, a nossa palestrante, psicopedagoga Silvânia Ribeiro, que Deus possa falar através dessa vida para nós conselheiros. Amém, oremos. Pai amado, Pai querido, louvado, exaltado o teu santo nome, ó Deus. Todo-poderoso é o Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bondoso, misericordioso, o Senhor é supremo, Senhor Deus, soberano sobre todas as coisas. E agora, Pai amado, nós queremos colocar esta palestra, Senhor Deus, essa aula, nas tuas santas mãos, ó Deus. Isso eu posso estar com a professora Silvânia, Senhor Deus, e com todos os alunos que estão aqui, todos os cursantes, ó Deus, e conselheiros. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, ó Pai, de fazer, Senhor Deus, esse curso. Muito obrigada por esse tempo, ó Deus, esse novo tempo. Obrigado, Senhor Deus, porque vamos aprender coisas novas, Senhor Deus. Muito obrigada por esse tema, um tema tão importante, tão moderno, Senhor Deus, as coisas que estamos vivenciando nas nossas igrejas, ó Pai, com os nossos meninos, com as nossas crianças, ó Deus. Muito obrigada. E que o Senhor venha dirigir, Senhor Deus, tudo aquilo que for falado aqui, que o Senhor venha falar aos nossos corações também.
Obrigada pela vida também do irmão Wellington, Senhor Deus, que está também nessa coordenação. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Em nome santo de Jesus, continue conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Apresentar oficialmente a nossa palestrante, né? O currículo é grande, mas eu vou fazer um resumo aqui, que aí a gente consegue passar para os irmãos. Silvânia Ribeiro Mendes Maia, pedagoga, especialista em psicopedagogia e neuropsicopedagogia clínica, especialista em análise de comportamento aplicada, ABA, e experiência como servidora da Secretaria de Estado de Educação há 21 anos. Eu sei que não parece, irmãos, mas há 21 anos. Atuação no atendimento educacional especializado há 17 anos. Experiência em apoiar crianças e adolescentes neurodivergentes em suas necessidades educacionais e inclusões. Silvânia, inclusão. Silvânia é uma amiga, Silvânia conheço aí há anos e anos, e Deus tem abençoado o Ministério Embaixadores do Rei através da vida da irmã Silvânia. E aí eu passo a palavra para ela com bastante alegria e satisfeito por Deus proporcionar pessoas tão capacitadas, pessoas tão dedicadas com a obra do Senhor e com as pautas relacionadas a embaixadores do Rei, e que essa transmissão, né, esse bate-papo, essa troca de conhecimentos, tanto para conselheiros antigos como para novos conselheiros, é muito boa, porque é assim que a gente aprende, e que Deus possa continuar nos abençoando e abençoando a sua vida. Irmã Silvânia, toda a sua família, e a palavra está com você. Boa noite, amados. Olha só, gente, o Wellington, ele já participamos de tantas palestras que eu acho que ele nem deveria mais me chamar. Ele já está pós-graduado nessa área, então o Wellington não precisa mais me convidar, meu amado. Queridos, é um prazer estar aqui com vocês, apesar de online, né? Eu sou uma pessoa que adora estar perto, adora abraçar, falar pertinho, olho no olho. Então, eu não me acostumei ainda com esse ambiente virtual, apesar do entendimento de que, olha, tem gente lá no sul, né? Então, o que proporciona esse virtual? Mas eu sou ainda do tempo antigo, gente. Eu gosto de estar numa sala com muitas pessoas ali, mas é assim que nós vamos fazer hoje. O Wellington me apresentou e eu falo que o título mais importante que eu tenho não está no papel, é ser serva do Senhor Jesus, é ter sido alcançada, transformada por Ele. Ele continua me transformando dia a dia e sou muito grata porque não é uma profissão, é o meu ministério. Eu entendi isso há um tempinho aí atrás, gente, que não era a minha profissão. Eu entendi por que o Senhor me capacitou tanto, porque hoje, quando eu olho para tudo que eu já fiz e tudo que eu ainda desejo fazer, eu vejo a mão do Senhor. Primeiro, que Ele colocou amor no meu coração por esse público que tem crescido, que são as crianças neuroatípicas, neurodivergentes, que é a mesma coisa. E hoje eu não gostaria apenas de falar sobre esse público, sobre essas questões da neuroatipicidade. Eu queria que vocês pudessem interagir comigo. Sabe por quê, gente? Porque são tantos, eu posso dizer, são tantas informações que eu tenho para passar que nós ficaríamos aqui a noite toda. Mas eu entendo que essa troca, que essa dúvida, que esse questionamento de vocês vai enriquecer mais. E às vezes eu vou falar de toda uma teoria e eu não vou alcançar a dúvida de vocês. Eu não vou alcançar a necessidade de vocês. Então, eu vou falar um pouco, vou dar um breve relato, né, sobre... Porque hoje nós estamos na época de muita informação e pouco conhecimento. Então, qualquer coisa que você colocar ali na internet vai vir uma informação. Mas, às vezes, não é um conhecimento.
Às vezes é só a informação que alguém que foi lá, compilou, pegou, fez um recorte. Então, eu quero trazer um breve histórico, né, sobre a neurotipicidade, e depois eu gostaria que vocês pudessem trazer para mim perguntas. Silvânia, eu não convivo com criança neurotípica, mas se porventura chegar na embaixada, o que eu posso fazer? E aí vocês vão trazendo para mim as perguntas. Então vamos começar, gente. O Wellington já me apresentou. Eu trabalho, né? Trabalho em clínica. Eu sou servidora também da Secretaria de Educação, aí quase aposentando, mas eu começo explicando esse nome estranho, neuroatipicidade. Atípico, esse atípico quer dizer diferente. Neurodivergente. O sistema neurológico é diferente do que é considerado típico. Então, os estudiosos, né, meio que mapearam, né, nosso sistema neurológico. O que é importante no sistema neurológico? Então, eles foram mapeando, né, o frontal, o que o frontal faz, o que o temporal, o occipital, o motor, e perceberam que crianças iam nascendo, né, pessoas que esse sistema neurológico, ele funcionava de uma forma diferente. Então, atípico. Nós falamos típico, o que é dito que faz parte, né, dessa maioria, o que seria o normal, e o atípico, que tem algo que é diferente. Então, no espectro, nós falamos transtorno do espectro autista. O espectro quer dizer que não é algo fechado. Então, são características vastas. A Silvânia pode ter, a Isabela pode não ter, o Anderson pode ter, e todos nós somos atípicos, digamos assim, mas cada um tem suas características que o torna único. Pode até ser parecido. Então, todo autista não fala? Todo autista não gosta do abraço? Não existe, não é fechado. Entende? Então, esse sistema nervoso, esse sistema central, ele manda as informações para o periférico. Na pessoa, né, não vou usar criança, na pessoa atípica ou na pessoa neurodivergente, vai de forma diferente. Então, se vai de forma diferente, a resposta é diferente. Então, vai interferir na comunicação. E aí, o que o DSM, né, tem que ter os critérios? São 3 áreas. Quem é a criança atípica? Ela tem que ter um prejuízo na comunicação. E aí, esse prejuízo pode ir do leve ao grave. Ele tem que pontuar, né? É um dos critérios. Comunicação, interação social. E o comportamento. Então, nós costumamos falar que dentro do espectro, ele está entre o 8 e o 80. Ou ele está abaixo, ou ele está muito acima. Então, quando nós pensamos no caso do autista, que eu estou usando como exemplo agora, ou eles estão bem abaixo nessas questões comportamental, social, comunicação, ou seja, eles não falam. Então, ele está muito abaixo. Ou tem aquele que fala demais, que fala outra língua, inclusive, mas nunca foi lhe ensinado, como que sabe? Aí, gente, só no paraíso que o Senhor vai nos explicar. Aquele que adora ficar agarrado, que chega a ser, e aí você pensa assim, por exemplo, ele chegou na sala, nós estamos todos na sala, ele entra, sai abraçando. Ele nunca viu ninguém. Então, a gente vai entender que não faz parte de um comportamento de uma criança, de uma pessoa que chega para vários adultos e entra abraçando. Ou aquele que não vai querer nem que encoste. Entende? Então, eles estão fora, nessas extremidades. Ou tem demais, ou não tem nada. Então, a ideia das terapias não é que tem cura, é ir ajustando. Nesse universo neurotípico, nós temos o TDAH, com predominância na hiperatividade ou no déficit de atenção. Nós temos aquela criança que tem uma impulsividade que, antes de pensar, faz. Isso é a questão da impulsividade. Vocês chegaram ali na embaixada, antes de fazer a oração, ele já está por ali, ele já está mexendo com todo mundo. É essa questão da impulsividade. O cérebro não controla. Então, tem aquele que tem o déficit de atenção, que também é o TDAH, que tem o déficit de atenção que está... Você já fez a oração, já terminou, ele não entendeu que era para sentar.
gera o quê nos outros, né? Nessa faixa etária de 12 anos, de 11 anos. Começa a sorrir, começa a apontar. Olha lá, ele não sentou, ele não entendeu. Nós vamos ter o TOD, o transtorno opositor desafiante. Esse é muito difícil, porque aquele que vai bater de frente é aquele que o prazer dele vai ser quebrar as regras. O prazer dele vai ser impor a sua vontade. Esse público que eu estou citando, todos são neurotípicos. É o funcionamento do cérebro. Nós vamos ter a criança com altas habilidades. Aquele que você traz uma informação e ele já sabe muito mais. Vamos estudar o livro de Atos. Gente, ele já sabe de Gênesis e Apocalipse. Então, a aula passa a não ter um atrativo. Então, a criança que tem altas habilidades, a pessoa, né, que tem altas habilidades, ela tem essa dificuldade de sair da sua área, porque ele não é bom em tudo, tanto de sair da sua área, quanto de prestar atenção naquilo que ele já sabe. Então, vem também uma hiperatividade, vem também uma impulsividade. Ah, não, gente, eu estou aqui de novo. E muitas vezes ele sabe mais do que a gente, porque é algo que nasceu com aquilo. Então, esse bater de frente, porque para eles é muito difícil receber, né, ordens, regras. Nossa, você vai falar de Atos, eu sei todas as viagens, eu sei tudo que aconteceu. Ah, vou falar de Paulo, eu sei do início ao fim. E aí gera o quê? Desmotivação. Olha que universo difícil das pessoas neurotípicas, porque nós temos o TOD, nós temos a criança com a deficiência intelectual, que é aquela criança que aparentemente está tudo bem, mas que não retém a informação. Mas você olha e fala, nossa, mas o social desse menino é muito bom. Mas toda semana eu falo a divisa da embaixada e não memoriza. Às vezes não é nessa área que é a deficiência intelectual. Às vezes é na área desse cuidado com o próprio corpo. Nossa, mas ele chega, ele não escovou os dentes, ele não arrumou o cabelo, já tem 13 anos. Ele não tem esse autocuidado. Olha o universo. E aí, meus amados, eu fico pensando, onde essas crianças estão? Muitos pais têm até medo de sair com essas crianças. Nós estamos vivendo o tempo do capacitismo, que as pessoas olham e falam, não consegue. Eu não ouvi a palestra de ontem, mas pelo que o Wellington falou e o relato, até a própria família já duvida da capacidade da pessoa. E nós estamos, enquanto igreja, mostrando que o típico e o atípico foi criado por Deus. E que o amor dele é para o típico e para o atípico. Então, nós estamos vivendo esse tempo que nós precisamos voltar esse olhar para esse público, entender que esse público carece sim da compaixão. Esse público, eles têm muitas dificuldades, mas que eles precisam estar ali. E a embaixada precisa estar preparada para acolher. É uma das dificuldades, porque nós às vezes pensamos, né? Nossa, mas ele nem sabe, ele nem está percebendo que ele não é aceito. Ele nem está percebendo que ele não está ali no grupo, né? Porque os meninos, no caso, os embaixadores, é normal que eles se agrupem, né? Que encontrem os seus grupinhos. E muitas vezes a criança neurodivergente, neurotípica, por quê? Ele fica excluído. Por quê? Porque ele é o brigão, porque ele, na hora de futebol lá, eu não sei, a nossa embaixada aqui tem, né, o momento do esporte. Na hora do esporte é o que procura confusão. Na hora do esporte é o que não aceita regra, é o que não aceita perder. É aquele que, na hora de uma prova, se for em grupo, ele não tem esse controle, fala, dá a resposta errada. Ah, mas você nem esperou a gente pensar. É aquele que pensa que dá conta e não dá conta. Então, nós precisamos combater dentro da embaixada para não ser um lugar de exclusão. Porque sempre que eu falo nas igrejas, eu falo, a igreja, ela não é inclusiva só porque as portas estão abertas. Porque o pastor não vai proibir ninguém de entrar. A inclusão não é só isso. A inclusão é quando eu olho e eu acolho. Isso é inclusão. Eu preciso mudar o que for preciso para incluir, porque todos são importantes.
E eu preciso olhar para a necessidade. Quem tem a necessidade? Se eu não fizer essa mudança para acolher aquele que precisa, não é inclusão. Inclusão não é só estar ali naquela sala, não. Não é só chegar na embaixada todos os sábados ou dia de reunião, entrar, receber a mesma revistinha. Não é sobre isso. O que vocês que estão se preparando para serem conselheiros, líderes, o que vocês estão se preparando, colocando diante do Senhor? Porque eu trabalho, aí vocês, mais de 20 anos, só com atendimento educacional especializado há 17 anos. E todos os dias eu aprendo. Porque todos os dias eu recebo uma criança, seja na clínica, seja na escola, que me faz querer aprender, que me faz querer ajudar, que me faz querer incluir. O dia que eu perder essa motivação, eu posso me aposentar. Eu posso desistir. Então, e tem mais, gente. Quando nós pensamos nessa inclusão, nós não estamos incluindo um embaixador. Nós estamos incluindo uma família. Uma família que já vem com um desgaste, uma família que já traz um cansaço, uma família que às vezes nem venceu o luto do laudo. Uma família que já viveu tantos, já teve tantas experiências não exitosas, seja na escola, seja na igreja, seja no condomínio, entre os próprios parentes. Quantas famílias eu ouço chegar e falar, olha, na minha família não aceita. Na minha família, quando ele chega, eu falo, ih, vai quebrar tudo. Chegou. Nossa, chegou aquele que, pronto, agora ninguém fala. Ele chegou, agora acabou. Então, são famílias fragilizadas e que estão precisando desse acolhimento. Então, se tem algo que eu posso dizer para vocês comecem colocando diante do Senhor em oração. Peça o Senhor para capacitar. Porque se o Senhor, sempre falo isso, quando eu recebo uma família que está nesse luto, eu falo, se o Senhor criou, se o Senhor formou essa pessoa neurodivergente, Ele está cuidando, Ele está capacitando, Ele está chamando pessoas. Esse movimento de vocês, dos líderes, né, de formação, me encanta. Me encanta porque eu tenho um filho de 14 anos, ele é uma criança típica. Mas e se ele não fosse? Nós estamos no mês que é o mês da pessoa com deficiência, da luta da pessoa com deficiência. Apesar da criança neurotípica, a gente não usar mais deficiência, a gente fala transtorno, a gente chama de neurodivergente, mas é o mês da luta. É porque é uma luta diária. É uma luta diária. Então, nós estamos fazendo conscientização nas redes sociais, né? As escolas, está todo mundo postando, né? Dia da luta da pessoa com deficiência. Mas não é só falar, não é só lembrar dessa data, 21 de setembro. Não é só sobre isso. A gente precisa parar e pensar o que temos feito. Como é que anda a nossa caminhada rumo à inclusão? A inclusão, ela chegou, não é algo que é um modismo que vai passar. Não. Cada dia aparece um transtorno diferente. O DSM-5 acabou de ser lançado e já estão preparando o próximo, porque já não cabe a quantidade de transtornos que tem surgido. Cada dia surge algo novo. Então, a igreja tem que estar preparada. A igreja de Cristo veio, Cristo deixou a igreja para todos. Para todos. Todos têm que ser acolhidos dentro das igrejas. Esse é o nosso desejo. Olha, a missionária. Por que a missionária está fazendo missões? É para levar a palavra de Cristo a toda criatura. Toda criatura. Mas a gente precisa se preparar. O que eu, Silvânia, posso fazer? Então, eu quero que vocês comecem a falar, a entrar nessa conversa comigo a partir de agora. Como é que é a inclusão para vocês? A criança neurodivergente, o que vocês conhecem desse universo? Seja a criança TOD, seja a criança com altas habilidades, seja a criança com deficiência intelectual, com autismo, com TDAH, seja o déficit de atenção, seja a hiperatividade, a impulsividade, o que vocês conhecem? O que vocês pensam sobre isso? Qual é a dificuldade, né? Olha, me ajuda.
Vamos conversar agora aqui. Acho que aqui são 8 pessoas, eu acredito que aqui no grupo, um grupo pequeno. Então, o que que eu posso sugerir para vocês para esse início, né? Vocês estão se formando. O que que eu poderia